E aí, beleza, beleza, beleza? Prazer, me chamo Gabriel Loquina e seja bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos de amanhã ou no de ontem? Vai depender de quando você vai assistir, referenciado ao dia que eu estou gravando. Enfim, no vídeo de agora, que você está assistindo, eu vou mostrar a vocês como que pode ser feito a utilização de um único HD, ou no caso um único SSD, seja ele SATA ou NVMe, para poder instalar em Dual Boot, utilizando a EFI com o OpenCore, para o macOS. Ele é compatível com o macOS, o Catalina ou o Big Sur, vocês que escolhem, e o Windows 10. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo já com o Windows 10 que saiu no dia de ontem, que foi dia 18 de maio. É a versão 2H1, se eu não estiver enganado. E então é bem atualizadinho. Ali é todo o procedimento, só vocês seguirem. Tentei fazer o mais detalhado possível e fui cortando os pedaços de espera para o vídeo não ficar muito longo. É isso aí, ficou com dúvidas, só postar aí que eu venho tentando ajudar o pessoal. Bora pro vídeo, valeu, falou! Bom pessoal, então vamos lá. Minha máquina está desligada ainda. Vou plugar nela o pendrive que tem a minha EFI junto com o OpenCore. E também um pendrive onde tem todas as instalações do macOS. As instalações já são offline, não vai precisar de internet. E tem diversas versões dentro dele. Caso vocês queiram fazer algo parecido, né, semelhante, vocês podem... Vou deixar nos links da descrição ali um vídeo onde eu ensino a fazer esse disco. Vou ligar a máquina aqui. A gente vai começar, né, ligando ela e apertando Delete no teclado para poder entrar na BIOS. Aí quando eu entrar na BIOS, a gente vai fazer o primeiro ajuste, que é carregar os valores padrões da BIOS. Vamos reiniciar novamente. Vamos entrar na segunda vez na BIOS, fazer mais um ajuste do CSM. Vamos reiniciar novamente. E daí nós vamos entrar de novo na BIOS pela terceira vez e fazer os ajustes finais. E daí proceder com a instalação do macOS. Lembrando que tem que fazer nessa ordem, os 3 ajustes da BIOS, fazer a instalação do macOS para depois fazer a instalação do Windows. Lembrando que está utilizando um único disco, no caso um disco NVMe, mas se vocês estiverem utilizando, por exemplo, um disco SATA ou um disco SSD comum, também não tem problema. A primeira coisa que a gente vem aqui na BIOS, vem na última opção aqui, Save and Exit, vem nessa opção, Restore Defaults. Vai perguntar se quer fazer isso, aperta Enter no Yes, vem em Save Changes and Reset, confirma. Ele vai desligar ali a máquina rapidamente e vai ligar ela. Aí novamente, fica apertando Delete até entrar na BIOS. Pronto, tá ligando. Já vamos entrar na BIOS de novo, né? Pela segunda vez. Pronto. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Coluna Advanced. Vai vir em CSM Configuration. Vai vir aqui embaixo em Vídeo e vai alterar para UEFI. Feito isso, aperta ESC. Vem aqui na última opção, Save and Exit. Seleciona Save Changes and Reset. Confirma. E novamente, o computador vai desligar ali rapidamente. Vai ligar. E você vai ficar apertando Delete para entrar na BIOS novamente. Mas é 3 vezes necessário só para garantir o sucesso. Porque às vezes tem, dependendo do ajuste que tiver, às vezes quando você carrega o valor default, ele não deixa você fazer alguns ajustes. Então, sim, dessa maneira, provavelmente vai ser padrão para todo mundo que estiver utilizando a mesma placa-mãe. Então tá bom, aqui está a terceira vez na BIOS. A gente vai começar a fazer os ajustes agora que tem mais opções. Então a gente vem em Advanced, nessa segunda opção em NCT5532, Super I/O Configuration, seleciona ela, seleciona o Serial Port 1 Configuration. Em Serial Port vai estar Enable, a gente seleciona Disable. Volta. Vem aqui embaixo, novamente no CSM Configuration, abre ele. Nessa primeira opção aqui, CSM Support, vai estar Enable, a gente vem e coloca Disable. Voltamos novamente, coloca o USB Configuration, entra dentro dele. Essa opção aqui, EHCI Handoff, vai estar Disable, a gente precisa habilitar ela. Saímos, viemos aqui para a terceira aba da BIOS, né? Esse Intel RC Setup. Selecionamos a primeira opção, Processor Configuration. Aqui embaixo a gente vem em MSR Lock Control. Coloca Disable. Volta, né? Daí vem aqui em PCH Configuration. E
confirma se o PCH SATA Configuration vai estar como AHCI nessa opção. E nesse SSATA também dá uma conferida se vai estar como AHCI. Aperta ESC, volta. Vem aqui na opção Boot. Confirma se o Fast Boot vai estar Disable, geralmente ele já está. E o Show Full Logo, ele não é pré-requisito, eu acabo desativando ele só para não ficar aparecendo aquele logotipo da American Mega Trends ali, aquele logotipo vermelho. Nessas opções de boot aqui, por enquanto a gente não vai mexer. A gente vem na última opção, Save Changes and Exit, que é a primeira opção aqui dessa coluna. Confirma, ele vai reiniciar novamente o computador. E aí você fica apertando F11. Agora não é mais o delete, hein? Agora é o F11 para ele poder mostrar o menu com as opções de boot, que é onde a gente vai selecionar o nosso pendrive. Ó, começou a ligar, continua apertando F11. Entrou no menu. Nesse meu caso aqui, onde está a AFI, né, que tem o OpenCore, que mostra todo o menu, é nessa minha primeira opção aqui, SanDisk. No caso de vocês, pode estar na segunda, terceira, enfim, vocês vão ter que selecionar qual é o pendrive que tem a AFI, né? Então, vou selecionar o SanDisk. Aqui ele então carregou já o OpenCore. Se ele chegou aqui, já é um bom sinal. Pelo menos ali as configurações da BIOS em partes já estão corretas. Aqui nesse caso eu tenho vários instaladores do macOS. Caso vocês queiram saber como que faz para um HD ou um único pendrive ter todos esses instaladores, eu vou deixar ali nos links da descrição um vídeo que eu criei justamente sobre isso. Eu vou usar a opção aqui do Catalina. Seleciona ele, aperta Enter e espera carregar o boot então do macOS. E daqui a pouco nós voltamos aí. Bom, ele já começou a carregar o instalador. Se a gente chegou nessa tela aqui, 99% de chance que os ajustes que foram feitos na BIOS estão corretos. A EFI utilizada junto do OpenCore também está correta. Caso contrário, já teria dado algum erro, teria congelado ali o boot que aparece a maçã, né? E teria que investigar. Mas então vamos partir para a prática aqui. A primeira coisa a ser feita é selecionar o Disk Utility para a gente poder particionar o disco. Aqui vocês podem clicar 2 vezes ou selecionar ela e apertar Continue. Aqui então é o utilitário de disco. Primeira coisa que a gente faz, a gente vem aqui na opção View, clica nela e coloca Show All Devices. Aí ele vai mostrar para nós o disco, né, o disco físico mesmo, e as partições que existem dentro deles. Aqui nesse caso eu tenho o pendrive que tem a EFI, tem esse Samsung que é um HD externo que tem as instalações do macOS, e tem o NVMe, que é onde a gente vai fazer a instalação. Então a gente seleciona a parte superior aqui, que é o nome do disco, e não as partições. A gente vem aqui no disco, NVMe SSD. A primeira coisa que a gente vai fazer é, se ele já tiver alguma partição ou qualquer coisa do tipo, imagina que tem várias partições. A primeira coisa que a gente faz, a gente vem, seleciona ele, né? Clica em Erase, coloca aqui, por exemplo, ER1, tipo de Erase 1. Seleciona esse formato aqui como macOS Extended. E o esquema, ele tem que estar obrigatoriamente nessa opção, GUID Partition Map. Feito isso, clique em Erase e vai apagar o disco ali. Lembrando que se for algum disco que você utiliza, enfim, faça os backups antes, porque depois que fizer isso, não tem volta. Aí beleza, ele excluiu e limpou com sucesso, clica em Done. Agora a gente vai começar a fazer o particionamento dele. Confirma se ele está selecionado aqui, né? E não a partição, e sim somente o disco. Clica em Partitions. A gente vai clicar no sinal de mais aqui embaixo para poder adicionar uma nova partição. E como que a gente vai fazer? Aqui tem as 2 partições. Você pode colocar 2, 3, enfim, quantas partições quiser. Eu recomendo 2, né? Uma para o macOS e outra para o Windows. Aí a gente pode configurar elas movendo essa barra aqui ou então digitando o valor aqui. Então, essa primeira opção que é azul, eu vou colocar como macOS, que é onde vai ter o sistema operacional. No formato, eu vou colocar APFS. E no size aqui, que é o tamanho, eu vou deixar um disco de 128 GB para o macOS. Aí aqui no disco branco, vocês viram quando eu cliquei ele já mutou aqui, né? O macOS com 128 e o disco branco onde vai ser o Windows. Vou colocar o nome dele de Windows
É muito importante que vocês selecionem essa opção aqui, macOS Extended. Não coloquem exFAT, não coloquem FAT, não coloquem qualquer outro tipo de arquivo aqui, tá? Isso aqui é bem importante. Então seleciona ele, né, macOS Extended. Aqui no tamanho agora a gente não precisa mexer, é o tamanho que sobrou do disco. E a gente vai clicar em Apply para ele poder aplicar esses particionamentos. Feito isso, a gente vai perguntar, né? Clica em Partition e ele vai começar a particionar e formatar os discos ali. Se a gente não colocar na partição do Windows, por exemplo, naquela macOS Extended e colocar, por exemplo, FAT ou exFAT, ele vai fazer algumas configurações internas do disco que a gente não vai conseguir depois instalar o Windows corretamente e fazer o multiboot. Então sempre prestar bastante atenção naqueles pontos ali. Ele concluiu, a gente vai clicar em Done e está particionado já o nosso disco. Então a gente tem o nosso NVMe aqui, um container que ele é necessário para o APFS, né? Ele chama APFS Container, e dentro dele a gente tem um volume chamado macOS, né? Onde a gente vai instalar o macOS. E aqui embaixo a gente tem uma outra partição, pode ver que ele não está embaixo segregado aqui do container disk, ele está já no outro nível aqui, então chamado Windows, e ela está formatada com macOS Extended. Feito isso, a gente finalizou o disco, a gente pode vir aqui em Disk Utility aqui em cima e dar um Quit para fechar o aplicativo. Depois a gente vai selecionar Install macOS, a gente pode dar 2 cliques ou seleciona e aperta Continue. Beleza, abriu essa tela, a gente vai clicar em Continue, aqui ele aparece o contrato padrão, a gente aperta que aceita, né? Confirma que aceita. Aqui ele vai pedir para você informar qual é o disco onde vai ser feita a instalação do macOS. Aqui nesse caso só tem esse disco, né, que a gente deixou formatado. Então sempre presta atenção que às vezes pode aparecer alguma outra opção para vocês aqui válida. E daí vocês podem acabar selecionando uma opção que, enfim, formata um disco aqui não é o certo. Vocês acabam perdendo dados. Então só confirma de selecionar a opção certa aqui. E por último, clique em Install. Aí ele vai, enfim, começar a fazer todo o processo de instalação. É normal que ele reinicie o computador diversas vezes. Outra coisa bem importante é que vocês acompanhem essa instalação. Ela tende a demorar aí, é claro, vai depender do hardware que vocês estiverem utilizando, dependendo da configuração, mas ela tende a demorar às vezes 15, 20, 30 minutos. Cada vez que ela fizer reboot, é importante que a internet esteja acompanhando, fique apertando o botão F11, só para garantir que a gente vai selecionar o pendrive onde tem a nossa EFI junto com o OpenCore. Daí quando abrir o menu do OpenCore, ele automaticamente já vai deixar selecionado o disco para proceder com o restante da instalação. Lembrando que isso daí pode acontecer diversas vezes. Às vezes é comum ele reiniciar 1, 2, 3 vezes. Por exemplo, o Big Sur, eu já notei que ele reinicia mais vezes que o Catalina. Então vai depender, claro, né, da versão que você está instalando. Então a gente vai acompanhando aqui e daqui a pouco a gente aparece com os próximos passos. Só lembrando, é muito importante que vocês deixem os dispositivos conectados ali na máquina, tá? Nesse meu caso aqui eu estou deixando o HD externo, que possui a instalação do macOS, mais o pendrive da EFI, que tem o OpenCore. Posteriormente, ali, quando ele concluir a instalação do macOS, a gente vai carregar a EFI do pendrive direto para o SSD. Vou mostrar para vocês ali como é que faz isso. E depois a gente pode eliminar o uso do pendrive para poder dar boot na máquina. Bom, vocês podem ver que a máquina já até reiniciou. Vamos ficar apertando F11, teclado que ele abriu o menu de boot, poder selecionar o pendrive que tem a nossa EFI. Bom, aqui está o menu de boot da placa-mãe. Vou selecionar o SanDisk novamente, que é o pendrive que tem a EFI. Automaticamente ele já selecionou o macOS Installer, que era o disco onde estava sendo feita a instalação do macOS. Na verdade não, né? A gente colocou o disco macOS, mas ele cria temporariamente aquele macOS Installer. Aí o próprio OpenCore já identifica e deixa ele selecionado por padrão para poder proceder com a instalação. Lembrando que essa é a parte um pouquinho mais demorada, onde ele faz de fato a instalação do macOS e todos os arquivos no HD, deixa tudo preparado. Então ela tende a demorar aí 15, 20, 30 minutos, a depender da configuração de hardware que você tem. Então, bora tomar um cafezinho, uma cervejinha, uma tequila, uma vodka, o que vocês preferirem. Só não tomem o suficiente para ficar louco, senão a gente não consegue concluir essa configuração não, hein? Beleza? Daqui a pouco nós falamos de novo. Olha, começou a reiniciar já a máquina.
Vamos voltar apertando o F11 para confirmar que ele vai dar boot pro pendrive. Ele carregou o menu, só não certificar de selecionar o SanDisk, no meu caso aqui, né, que é onde está a EFI com o OpenCore. E ele já vai ter selecionado o HD automaticamente ali, ó, macOS. Agora não é mais o macOS Installer, é porque a instalação já até concluiu, então já vai dar boot direto no sistema operacional. Aí ele vai ter um wizard ali, né, um assistente de bem-vindo, né, para concluir algumas configurações. A minha máquina aqui ela tá sem internet, eu deixo desconectado o cabo de rede enquanto faço essas instalações. Recomendo que vocês façam o mesmo, apesar que no macOS não ter muito problema. Eu costumo fazer isso mais na instalação do Windows, para ele não sair fazendo o Windows Update lá e atualizando o driver da placa de vídeo. Eu prefiro particularmente baixar o driver da placa de vídeo, deixar ele no pendrive do instalador do Windows. Aí eu instalo ela por primeiro e daí depois que eu plugo o cabo de rede e deixo ele fazer o restante. Tá quase no final aqui da instalação do macOS e daqui a pouco a gente parte para a instalação do Windows. Bom, então ele chegou na tela de boas-vindas. Se chegou aqui, é praticamente sucesso que a gente já instalou o macOS, a EFI está funcionando, o OpenCore também. Então aqui eu vou preencher o setup, colocar Brasil, continue. Aqui eu gosto de customizar as configurações para poder selecionar os idiomas, os teclados. Aqui eu deixo preferencialmente o inglês, procedo com a instalação, escolhi um teclado, vou adicionar outro, que é o que eu uso aqui, que é esse US International, que é aquele teclado sem ser cedilha, né? E que permite fazer a acentuação. Adiciono ele, removo esse Brazilian Pro, continue. Aqui ele já está com o English de United Kingdom, eu vou só tirar ele e vou colocar inglês dos Estados Unidos. United States, removo ele, continue. Aqui eu deixo selecionado isso mesmo, que não é para transferir nenhuma informação de nenhuma máquina. No caso é para ele configurar um Mac novo, né? Aqui sobre a Apple ID, como não está configurada minha máquina na internet, eu vou colocar para fazer a configuração depois. Recomendo que vocês façam o mesmo, porque nessa EFI que eu disponibilizei ali no link da descrição, ela ainda não possui nem serial number, nem nada. Então ele daria problema para vocês fazerem esse setup. Então vamos selecionar essa opção. Ele pergunta se tem certeza. Então skip aqui para pular. Aqui aparece o contrato novamente. A gente aceita. Se não aceitar, não adianta, né? A gente não consegue usar. Aquela dor de barriga. Preenche meu nome aqui. Senha. Aqui eu deixo o padrão mesmo. Continua. Deixa desse jeito também. Continue. Aqui também deixa o padrão. Continue. Eu vou desabilitar a assistente, né? A Siri, porque eu não utilizo ela. Mas vocês podem também deixar habilitado se tiver um microfone que esteja funcionando. Ela também vai funcionar. Continue. Aqui eu vou selecionar a opção Dark, né, que é a opção escuro do macOS. Aqui vai dar preferência a cada um. Vocês podem deixar Light, que é a opção clara, ou a opção Alto, né, que é automático. Daí de noite ele fica escuro e de dia ele fica na opção Light, que é a opção clara. Aí ele finaliza ali a configuração. Aqui já apareceu uns avisos, porque eu tenho alguns HDs plugados aqui na máquina. Aqui é o Time Machine, não vou usar ele. Ele é uma ferramenta de backup da própria Apple. Isso aqui é um bug que ele me dá aqui sobre a parte do teclado. Então, vou fechar ele também. Bom, feito isso, pessoal, então tá concluída a instalação do macOS, que era a primeira etapa. A primeira não, né? A segunda. A primeira etapa foi configurar BIOS, que é aquelas 3 vezes que a gente reinicia, entra nela e configura. A segunda, então, é instalar o macOS, prestando atenção ali nas partições, e depois fazer a instalação do Windows por terceiro. Antes da gente iniciar a instalação do Windows, vamos só configurar a EFI que está no pendrive e colocar ela dentro do SSD para a gente não precisar mais ficar selecionando o pendrive para dar boot. Então, para isso, vou abrir o pendrive que tem ela no caso é minha EFI, né? Vocês lembram que eu criei o pendrive já com essa pastinha apps dentro, que são alguns apps que eu costumo utilizar. A gente vai utilizar esse Gen SM BIOS, que vai gerar o serial number para o nosso Mac. Vamos utilizar esse Mount EFI e o Proper Tree, que é para poder editar e carregar os valores que vai aparecer aqui no GMBIOS. Copiar aqui para de trabalho. Para copiar, eu uso o Command C e depois o Command V para colar. Está aqui na minha área de trabalho. Eu já vou remover esses HDs aqui que é de instalação do macOS. Se eu selecionar, por exemplo, só um, quer ver? Apertar Command E de ejetar, ele fala que tem mais discos e dá a opção de ejetar todos. Então eu aperto Eject All. Eu já removo ele, deixo um passo já feito. Aí beleza, vamos descompactar o Mount EFI.
A primeira vez que você for abrir ele pode dar alguns avisos e não deixar abrir. Deixa eu até ver se vai acontecer isso, que eu já ensino vocês a resolver isso. Ó, é bem isso. Ele dá essa opção aqui, fala que não pode ser aberto porque não é um desenvolvedor qualificado, etc, né? Acho que clique em OK. E acho que a maneira mais simples vocês clicam com o botão direito no mountfi.command e apertam a tecla Option ou a tecla do Windows, ali no teclado de vocês. Aí ele vai aparecer, ó, quando vocês pressionam ela, ele aparece aqui, ó, Always Open, ele muda o menu. Na verdade não é nem a tecla do Windows, é a tecla do Alt mesmo, do lado do espaço. Aí com ela pressionada, vocês selecionam Open. Aí ele vai abrir o aplicativo. Vai dar um aviso, tem certeza, clica em Open e ele abre o aplicativo. Vamos dar OK e está aberto o programinha. Então aqui vai selecionar a opção 3, que é para montar a EFI do disco do macOS, que claro, já é o HD onde vai ser instalado o Windows depois. Então a opção 3, ele vai pedir a senha do teu usuário, que você criou lá anteriormente nas configurações iniciais do macOS. E pronto, está montada. Aí você pode apertar aqui para fechar e depois o Command Key para fechar a telinha do terminal. Aí está montada a nossa EFI. Aqui vocês podem ver que ela não tem nada, é porque né, não tem nada de fato mesmo. O que a gente vai fazer? Vai vir aqui no pendrive onde tem ela, vai selecionar a EFI, copiar, no caso o Command C, e depois Command V aqui do outro lado. Aí ele cola a nossa EFI. Beleza, feito isso já tem um passo concluído. Agora a gente tem que editar ela, só para colocar o número serial ali e depois fazer com que funcione os iServices, né? Que são o iMessage, o Apple Store, Apple TV, etc, né? Para isso a gente vai utilizar esse cara aqui, Gen SMBIOS e o próprio Tree. O pendrive eu já vou até desconectar ele da máquina, vou editar ele, pode clicar no botão direito e depois Eject. Então, o pendrive está ejetado. Aí eu vou descompactar esse GenBIOS e vou descompactar o próprio Tree. Tá aqui os dois carinhas. Primeiro eu vou abrir o GenBIOS. Aqui é a mesma coisa do MountFi. Para ele não dar aquele aviso, clica com o botão direito, pressiona o Alt ou a tecla do Windows, eu sempre confundo, mas até a hora que ele aparece essas mudanças no menu aqui. Aí seleciona Open, com a tecla pressionada, ele abre direto sem ficar enchendo o saco. Aqui a gente vai usar a opção 3, Generate SMBIOS, e a gente vai utilizar a opção, pronto, carregou. Aí a gente vai escrever Mac com a letra maiúscula, Pro com o P maiúsculo, 7,1. Aí ele vai dar para nós o type, né, que é o Mac Pro 7,1, um serial, um número de placa e esse SMUUID. Deixem essa tela aqui aberta por enquanto e vamos abrir o Proper Tree, que é para poder editar a nossa EFI que está dentro já do SSD. Aqui novamente clica com o botão direito, aperta o teclado lá para aparecer esse Always Open, né? Só que seleciona a opção Open, aí ele não vai dar nenhum aviso e se der é só apertar OK. Aqui então é a tela do Proper Tree, a gente vem File, Open, a gente vai selecionar a partição EFI que foi montada. Cuidem para não selecionar a partição caso o teu pendrive ainda esteja conectado, então sugiro vocês já até tiraram o pendrive antes ali, né? Para que não apareça outras opções aqui. Então EFI, pastinha EFI, OC e depois a opção config.plist. Aperta Open, aí vocês vão em File novamente e seleciona isso aqui, Find/Replace. Ou aperta o Command F, ele vai fazer a pesquisa. Aí vocês digitam MLB, tudo em maiúsculo, e aperta Enter. Aí aqui para baixo, a gente vai preencher os dados que estão nessa janela aqui. Então a gente vai começar copiando o type. Vocês podem apertar o Command C para copiar. Vem aqui. Bom, aqui ele pula essa parte porque ele já estava o Mac Pro aqui. Seleciona o serial, copia e cola em serial number. Apaga o que está aqui, coloca ele. Vem no board serial, seleciona ele também, copia e coloca no MLB. Olha ele aqui. E por último, a gente copia essa chave maior aqui, copia Command C e cola nesse valor aqui, System UUID. Feito isso, aperta Command S para salvar ou pode vir aqui no File, Save. Depois pode vir em File e Kit ou apertar o Command Key para ele fechar aquela janela. Feito isso, pode apertar Command Key para fechar esses terminais. Ele vai perguntar se quer fechar mesmo, você pode fechar. E até aqui então está pronto a parte da EFI do macOS. Vamos só reiniciar ele e conferir se vai atualizar. Se a gente vir aqui na maçã, clicar em About ou sobre esse Mac, vocês podem ver, né, que ele não tem nenhum serial number definido. E então deixa eu fechar ele aqui. A gente vem aqui,
Restart. E vou desmarcar essa opção para ele abrir novamente os aplicativos. E vou pressionar Restart. Agora, nesse caso, ele já vai dar boot direto pelo teu SSD. E como o SSD já tem o OpenCore instalado e a EFI configurada, então ele já vai abrir as opções ali, não vai precisar de pendrive nem nada. Daí, após reiniciar, a gente só vai conferir ali se o serial number deu ok, tudo certinho. E a gente parte para a instalação do Windows. E prontinho, nosso Mac já está carregado novamente. A gente coloca a nossa senha lá que a gente criou anteriormente, loga nele. E só para confirmar se a EFI foi configurada certinho e então está tudo ok. Clica aqui na maçã, no cantinho, no superior esquerdo. Clica em About e vou lá. Está prontinho, ó. Já tem serial number. Já identificou também o restante. Aqui já estava tudo identificado, né? Mas então já identificou a configuração da memória, a configuração do disco de startup, né? Que é o macOS. Aqui minha placa de vídeo e etc. Daqui a gente pode ver o monitor que está conectado, a parte de storage que são os discos, parte de memória. E aqui então a gente chegou ao fim da parte da instalação do macOS. Agora, para a gente fazer a instalação do Windows, primeira coisa, vamos colocar o pendrive que a gente criou lá anteriormente. Colocou o pendrive, ele vai aparecer aqui no canto. Pronto, aqui então tá o pendrive do Windows. Lembrando que eu coloquei os drivers da minha placa de vídeo já aqui dentro e meu cabo de rede está desconectado do computador, só para evitar que ele saia fazendo Windows Update depois. Ele vem, inicia, Start. Aí agora quando ele reiniciar, só vamos prestar atenção que ali no menu do OpenCore que ele aparece, a gente tem que selecionar em pendrive externo, que é onde está a instalação do Windows. Ele já vai dar boot no pendrive e vai abrir a instalação do Windows. Vamos dar boot. Aqui está o menu do OpenCore. Nesse caso, a gente vem aqui, seleciona o Windows. Uma coisa bem importante, que ele deixa esse ícone aqui laranjado, onde está o Windows, que esse é o pendrive. Então, se tiver mais coisa plugada aí na máquina, ele pode aparecer mais opções aqui. Aí seleciona então o pendrive do Windows. Dependendo de como você criou, ele vai aparecer o Windows, ali como apareceu para mim, ou ele pode aparecer NTFS ou algum outro nome, dependendo se você utilizou, por exemplo, o Rufus ou a instalação via aquele aplicativo da própria Microsoft. É só selecionar o pendrive ali, dar Enter e correr para o abraço, correr para a instalação do Windows. Então pronto, já carregou a minha instalação do Windows. Aqui eu só vou selecionar português para ficar no formato do Brasil. Vou colocar meu teclado. Cadê? United States International. Next. Install now. Aqui eu vou selecionar essa opção, I don't have product key, né, que não tem essa daqui. Aqui eu vou selecionar o Windows 10 Pro, que é a edição que eu tenho. Next. Aceita o contrato, já de praxe, né. E nessa opção aqui, você tem que selecionar obrigatoriamente aqui embaixo, Custom. Senão ele vai fazer a instalação sozinha e pode formatar o disco e enfim, dá problema. Bom, aqui ó, a gente vai ver que a gente tem essa partição 3, que é aquela partição que ficou maior, que ficou definido para o Windows. O que a gente vai fazer? Deleta ela, nesse aviso, dá OK, ele vai somar aquela partição que estava sem alocar, né, aqui embaixo, e com ela selecionada, clica em New, deixa o tamanho total aqui, ou se vocês quiserem, enfim, colocar uma partição menor, não tem problema, clica em Apply, vai perguntar, clica em OK, e pronto. Vocês podem ver que ele criou essa MSR reservado aqui, e essa partição principal aqui com 800 GB, que é a principal. Então a gente seleciona essa partição, é muito importante que vocês não selecionem nenhuma dessas opções aqui. Seleciona essa partição aqui e aperta Next. E daí aqui para frente ele vai fazer então a instalação do Windows normalmente. Aqui também é importante acompanhar ela ali. Quando ele reinicializar a máquina, ele já vai abrir o OpenCore direto. Provavelmente já vai estar selecionado o disco de instalação do Windows, mas se ele não tiver, a gente seleciona ele manualmente ali e ele continua com as instalações. Daqui a pouco eu volto aqui novamente. Bom, aqui já está reiniciando a máquina. Já vai aparecer o menu do OpenCore. Vamos lá. Vamos lá que está ansioso. Vamos lá. Pronto, ele já até selecionou o disco do Windows correto de instalação ali. Nem precisa fazer nada, é só aguardar mesmo. Agora, no meu caso aqui, ele já reiniciou a máquina novamente e é normal que aconteça isso, assim como a instalação do macOS e tudo mais, mas é normal que a máquina reinicie durante o processo. E é só ficar de olho se ele vai selecionar sempre o disco certo ali. Vocês podem ver que o OpenCore ele é bem inteligente, ele já selecionou o disco quando estava sendo feita a instalação e continua de onde ele parou. Bom, vocês podem notar que assim como o sistema
do macOS. O sistema do Windows é praticamente a mesma coisa. Ele vai abrir um configurador inicial, vai selecionar o país, preencher algumas informações para ele poder carregar o sistema operacional pela primeira vez. Então, selecionei meu país, colocando o teclado. Não vou adicionar outro teclado, skip. Então, aqui eu vou colocar a opção que I don't have internet, porque meu cabo de rede não tá plugado na máquina. Aí ele tenta te convencer que é bom fazer a instalação com a internet, né? Mas eu vou colocar aqui, ó, continue with limited setup, ou continuar com a instalação limitada. Aí novamente ele reinicia a máquina e vai aparecer aquela tela de novo, que você vai ter que selecionar de novo que você não tem internet e que você quer continuar com uma instalação limitada. Ou seja, eles tentam te convencer a todo custo a você fornecer os dados para eles. E depois eles vendem, né? Praticamente. É mais ou menos isso. Mas o motivo ali de eu instalar sem o cabo de rede é só para o Windows Update não sair fazendo a instalação na placa de vídeo. Que eu prefiro instalar manualmente depois. Mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Tá carregando. Ela tá bem semelhante. Ó, ele apareceu novamente. Aí a gente coloca, né, não tem internet. Ele tenta te convencer. Coloca, continua na opção limitada. Ou é claro, se vocês quiserem fazer a instalação na conta da Microsoft, também não tem problema, porque aqui já não influencia mais nada. É só uma opção pessoal minha mesmo. Preenche meu nome, senha, Aí quando ele aparece as opções de serviços, que é a última guia aqui em cima, praticamente todos os serviços eu coloco como no, ou como eu não... Enfim, não opto por nenhum. No, só envia o que é necessário, não envia os dados opcionais, né? No. Aqui ele pergunta se eu quero usar a Cortana. Vocês podem ver que é praticamente igual ao macOS, ou vice-versa, né? A Cortana, no caso, seria assistente igual a Siri, pro macOS. Também não quero, not now. E vou lá, o Windows está instalado. Ele vai terminar mais algumas configurações ali. E daí tá tudo pronto. Eu vou criar depois um vídeo sobre a otimização que eu uso no Windows. E também a otimização que eu uso ali no macOS. Daí pro vídeo não ficar muito comprido, então eu deixo isso para vídeos posteriores. Porque até agora eu vou cortar esse vídeo, mas eu tenho que editar ele tudo. Só para vocês terem ideia, já deu quase 3 horas. Só para poder simular essas instalações. Teve uma que deu problema, que eu tive... Na verdade eu não estava gravando, tive que fazer de novo. Coisas normais. Mas é praticamente isso. Agora a gente já vai ter o macOS instalado. A nossa EFI com o OpenCore configurado. Já para multiboot. E depois, por último, tem a instalação do Windows. E que ela é a parte mais simples, porque não precisa fazer mais nada depois. E vocês estão liberados do vídeo. E é isso, pessoal. Só esperar concluir aqui e ir para os avisos finais, onde geralmente eu apareço de novo. Provavelmente eu vou aparecer com uma cara de sono, porque agora já é um pouco tarde. Aí, tinha acabado de mutar meu microfone para esperar e ele acabou de concluir então o Windows. Então, tá aqui. Ele não tá aparecendo no meu menu iniciar. Vamos, eu vou apertar o teclado. Ele tá numa resolução capeta aqui, que é por conta da minha placa de vídeo. Mas é isso aí. Agora eu vou desligar a máquina para mostrar para vocês que agora tá tudo funcionando. A máquina tá desligada. Tirei todos os pendrives dela. No caso, só tava o pendrive de instalação do Windows. Ligarei ela novamente e vou mostrar para vocês que agora no OpenCore aparece tanto o Windows quanto o macOS para dar boot. E daí, no fim, a gente tem essa obra toda finalizada aqui. Um único HD com 2 sistemas operacionais. Já começou a dar boot já. Ó, ele carregou então o menu do OpenCore. Essas duas últimas opções a gente acaba não utilizando. Isso aqui é para recovery do macOS. Isso aqui é para resetar uma área de memória chamada NVRAM. O que nos interessa são sempre essas duas opções aqui. Aí vocês vão selecionar o sistema que vocês querem e aperta Enter. Vou selecionar, no caso aqui, macOS. E é isso. Valeu, falou. Se vocês ficaram até aí, obrigado por me aguentar e espero que tenham sucesso na instalação de vocês. E chegou o fim de mais um vídeo. Sempre do mesmo modelo. Entro, faço uma introdução, mostro o conteúdo. Eu tento ser direto, mas eu começo a falar, a língua fala mais que uma matraca. E no final eu venho, me despeço e valeu, falou e tamo junto no próximo vídeo.